Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Aqui nós falamos sobre teologia. O nosso foco sempre é o estudo da palavra de Deus, tá bom? Nesse quadro nós estamos analisando textos difíceis da Bíblia, aqueles textos que geram alguma certa dificuldade de interpretação. Então, alguns nós vamos conseguir encontrar uma possível solução, alguns vamos ver algumas possíveis soluções que vão se encaixar, mas sem conseguir bater o martelo de qual que seria a certa, e alguns não vão ter uma explicação, uma resposta. Se isso acontecer, nós temos que ser honestos quanto a isso, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos falar de um texto bem polêmico, que é quem são os espíritos em prisão, que está lá em 1 Pedro capítulo 3, né? Onde fala que Jesus pregou a esses espíritos em prisões. Quem são essas pessoas? Tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Antes eu pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa o like no vídeo para estar nos ajudando. E também compartilhe com pessoas que você sabe que vão gostar desse conteúdo, que vai ser de bom interesse, bom proveito para eles também. Bom, vamos lá. Quem são os espíritos em prisão de 1 Pedro capítulo 3? Eu vou abrir aqui 1 Pedro capítulo 3. Hoje vai ser uma aula um pouco mais longa que as que eu tenho gravado, mas eu vou procurar mostrar para vocês tudo certinho, uma possível solução. Esse texto é um deles, que nós vamos ter várias explicações e vamos ter uma possível solução, mas que isso não isenta as outras, que vão ser, algumas vão ser bem razoáveis também, tá? Então vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim, ó: escravos, 3, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tá? Então esse é o texto em que nós vamos aprofundar hoje. O texto está em tela aqui. Eu li para você na versão NVI. Vamos ver aqui na versão revista e atualizada, né? Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Essa passagem é amplamente reconhecida como uma das mais complexas do Novo Testamento. Tá? A dificuldade reside em identificar quem são os espíritos em prisão mencionados aqui e o que significa Cristo pregou para eles. Tá? As principais interpretações são apresentadas abaixo com as suas respectivas dificuldades. Então vamos tentar, a nossa ideia aqui é tentar entender o que são esses espíritos em prisão, que Pedro menciona aqui, e o que significa dizer que Cristo pregou para eles. Que Cristo pregou para eles. Vamos lá. Então a primeira interpretação que tem é que esses espíritos são anjos caídos, tá? Anjos caídos. É uma interpretação mais fraca, ao meu ver, ela não é bíblica, mas há quem defende essa interpretação. Então essa visão entende os espíritos em prisão como anjos caídos que foram desobedientes durante o período de Noé. Essa interpretação geralmente se baseia em passagens como Gênesis 6, versículo 1 ao 4, que mencionam os filhos de Deus, interpretados como anjos, se envolvendo com as filhas dos homens. Apoia-se também em textos como 2 Pedro 2, 4 e 5,
e Judas 6 e 7, que menciona anjos caídos que estão presos em cadeias eternas. Então vamos ver aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, muitos interpretam aqui que esses espíritos em prisão eram anjos caídos, né? Já teve um vídeo que eu comentei aqui, se eu lembrar eu vou deixar no card aí, sobre quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens, mencionado aqui em Gênesis capítulo 6. Eu trouxe ali a minha visão, que ali esses filhos de Deus, no caso, se refere a descendentes de Sete, aos descendentes de Sete. Mas eu explico nesse vídeo lá também que tem uma linha teológica que defende que aquela expressão filho de Deus ali fala literalmente de anjos. Anjos caídos, anjos que desceram e que caíram porque se relacionaram com mulheres da terra, dando origem a gigantes na terra. Quem defende essa linha lá no passado é que aqui defende também que quando fala que Jesus pregou para espíritos em prisão, ele pregou para esses anjos caídos. Que Jesus foi lá e pregou para eles. Qual que é a dificuldade aqui? Bom, o conceito aqui de pregação. Por quê? O verbo grego usado para pregou keruzo, significa proclamar ou anunciar, mas não se implica necessariamente evangelizar, tá? Então isso levanta a questão, o que exatamente Cristo proclamou para esses anjos, né? O que exatamente Cristo pregou para esses anjos? Foi uma mensagem de vitória? Foi uma mensagem de condenação? O texto não esclarece o que aconteceu, entende? Resumindo para você aqui, pregou não significa, o verbo pregou aqui não tem o foco de evangelismo. Ele vai significar proclamar, anunciar as boas novas, não necessariamente evangelizar. Então, o que será que Jesus teria pregado para esses anjos caídos quando estavam ali, né? E é uma das dificuldades que você vai encontrar. Segundo ponto aqui, outra dificuldade, é a conexão com o contexto. Porque a menção aqui a Noé não parece, a menção a Noé parece mais relacionada à humanidade do que a seres espirituais. Isso cria um contraste que pode parecer deslocado na narrativa. Então, quando você lê o contexto todo de Pedro aqui, não parece que Pedro estava falando de seres espirituais, seres celestiais, mas parece que Deus estava falando Pedro que estava falando da humanidade, estava falando de homens. Então, a narrativa parece ficar meio deslocada. É como se do nada Pedro fosse lá e falasse das hostes celestiais, dos anjos, e voltasse agora a poder falar da humanidade de novo. Não tem nexo, não tem ligação no contexto, tá? E por último aqui, se Cristo proclamou algo a anjos caídos, sugere um aspecto de seu ministério que não se alinha diretamente com a ênfase do Novo Testamento sobre a redenção da humanidade, né? Se Jesus realmente foi lá e pregou para os anjos caídos que errou lá no passado, parece contradizer ao que Jesus faz na redenção da humanidade aqui. No Novo Testamento, que ele veio morrer por nós, anunciar o evangelho a toda criatura, enquanto vivo, enquanto você está vivo aqui. Então parece que a ênfase aqui mudou. É como se houvesse um contraste aqui. Então, por isso eu acredito que esse texto, essa interpretação, ela é um pouco forçada, né?
para as pessoas quererem, parece mais uma exegese, que é quando você quer colocar alguma coisa no texto que o texto não está querendo te dizer, mas tem essa interpretação. A segunda interpretação aqui sobre esse texto diz que os espíritos são mortos da época de Noé. Então, outra visão sustenta que os espíritos em prisão são almas dos seres humanos que morreram na época de Noé, por desobedecerem à mensagem de Deus. Nessa interpretação, Cristo, em espírito, pregou a esses mortos para anunciar-lhes o juízo, ou, em algumas variações, ofereceu uma oportunidade de redenção. Então tem essa segunda interpretação, que alguns acreditam também. Eu acho que ela é pouco plausível. Nós vamos ver por quê, com algumas dificuldades que essa interpretação vai trazer. Primeiro, isso aqui vai impactar diretamente na doutrina da salvação após a morte. Essa interpretação sugere que há uma segunda chance de arrependimento após a morte, o que contraria passagens como Hebreus 9:27, que afirma que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo, né? Então essa interpretação dá a entender que você pode morrer e depois que você morreu, você ainda tem chance de ser salvo, porque Jesus pode ir lá e pregar para você em morte, depois que você tiver morrido. Então isso é muito perigoso, que eu vou dar muitas margens para heresias, para interpretações que a Bíblia não nos ensina, como por exemplo você voltar aquela regressão no passado, você descobrir um erro de alguém seu do passado e essa pessoa alcançar o perdão, como interpretações que têm acontecido aí, por exemplo, no G12, né? Então, essa dificuldade, esse texto, para mim, ele vai chocar contra uma doutrina principal da palavra de Deus, que é a doutrina da salvação. Nós aprendemos, salvação é aqui. Se você morreu, a sua oportunidade acabou. Tá? A segunda dificuldade dessa interpretação é qual seria aqui o papel de Noé, porque a referência ao período de Noé parece sugerir que a pregação foi feita naquela época, enquanto as pessoas estavam vivas e não após a sua morte. Isso tornaria essa interpretação cronologicamente problemática, né, para você encaixar onde isso aconteceu. E por último aqui também, o significado de prisão, porque identificar a prisão como um estado espiritual de seres humanos mortos não encontra suporte claro em outras passagens bíblicas, né? Então eu queria dizer que prisão aqui é quem está morto, simplesmente quem morreu. Eu não vou ter muita ênfase em passagens. Às vezes você pode ter isso pode embasar, pode querer dizer sobre o rico e Lázaro, sobre lá o de Abraão e a outra situação onde eles ficavam ali, mas ainda é uma tese muito fraca para você endossar aqui uma explicação para esse texto de Pedro, tá bom? Bom, e temos a terceira interpretação, que diz que Cristo pregou por meio de Noé aos contemporâneos da arca, tá? Então, eu acredito. Então, essa interpretação entende que Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou a humanidade nos dias de Noé, enquanto ele construía a arca. Nesse contexto, os espíritos em prisão seriam as pessoas que estavam espiritualmente aprisionadas no pecado e que recusaram a mensagem de arrependimento de Noé. Então, para você entender esse texto, que para mim, na minha interpretação, é o que faz mais sentido, mas como eu falei para você, não quer dizer, esse é um texto muito complicado, muito complexo, e não quer dizer que eu estou com a razão. Mas alguns, quando você analisa, você vai entender que ele é mais coerente do que o outro. Então, para mim, essa interpretação seria a interpretação mais coerente com o que possa ter acontecido. Então, se você abrir aqui em Gênesis capítulo 6, olha o que fala aqui, ó, a partir desse primeiro.
Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Aí continua: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhe deram filhos, e eles foram os heróis do passado. E aqui Deus vai chegar até Noé. Então, o entendimento que se tem é que quando Deus fala assim, ó, o meu espírito não se contenderá com eles, e o seu tempo, né, e ele só viverá 120 anos, Deus estava falando aqui do dilúvio. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, o mundo está em pecado, eu não vou ficar trazendo um português bem pobre aqui para você entender. Não vou ficar quebrando cabeça com eles o tempo todo. Eu já dei oportunidade para eles se arrepender. Então a oportunidade que eu vou dar para eles se arrepender é 20 anos, é 120 anos. Depois disso eu vou acabar com tudo. Ou seja, Noé, durante 120 anos, pregou a palavra de Deus. O que nós entendemos aqui? Que Noé, ele demora 120 anos para fazer a arca, tá? Para construir a arca. Durante os 120 anos que Noé estava construindo a arca, ele estava pregando, anunciando para os povos daquela época de que o mundo ia acabar com o dilúvio, que viria um grande dilúvio e que ia acabar com o mundo. Durante 120 anos. Então, quando nós falamos que Cristo pregou por meio de Noé, a interpretação é que Jesus, através do seu Espírito Santo, na vida de Noé, pregou o Evangelho para aquela geração, para aquela nação, durante 120 anos, anunciando para eles o fim de todas as coisas. Por que essas pessoas eram prisioneiras? Elas eram prisioneiras do pecado, elas estavam presas ao seu pecado. Então essa interpretação ela é muito coerente, porque hoje também nós vivemos um mundo onde as pessoas são prisioneiras do pecado, da vontade, da razão, certo? Então Cristo prega através de Noé para os espíritos em prisão. Espíritos aqui pode ser interpretado como alma ou como corpo, tá? Como pessoas, melhor dizendo. Porque em vários momentos a Bíblia vai mencionar alma, por exemplo, como sendo um ser, sendo algo espiritual, mas também material. Às vezes a Bíblia se refere à alma como pessoa e às vezes se refere à alma como alma mesmo. Então a gente acredita que espírito em prisão seria as pessoas que estavam presas no pecado ali naquele momento. Mas apresenta dificuldade esse texto? Apresenta algumas dificuldades também. Vamos ver aqui. A descrição como espíritos. O termo espírito no Novo Testamento normalmente se refere a seres espirituais, normalmente, tá? Como anjos e demônios, e não a seres humanos, o que torna essa interpretação gramaticalmente questionável. A outra dificuldade aqui é a noção de prisão espiritual. Embora seja teologicamente plausível, o texto não fornece detalhes suficientes para justificar que a prisão se refere a um estado espiritual de seres humanos vivos. E a desconexão com o contexto de Cristo também. Se foi Noé quem pregou, como isso se relaciona diretamente com o ministério de Cristo? Isso pode parecer forçado no contexto maior da passagem. Então, isso são algumas dificuldades que aparecem. Nós vamos tentar responder essas dificuldades aqui, porque, como eu disse, ao meu ver, essa visão é o que mais se encaixa nessa interpretação. Então, como que eu respondo essas dificuldades que eu apresentei para vocês? Vamos lá. O uso do termo espíritos no texto. A dificuldade aqui é que no Novo Testamento a palavra grega traduzida como espírito, pneumata,
geralmente se refere a seres espirituais, como eu falei para vocês, anjos e demônios, e não a humanos vivos. Isso parece contradizer a ideia do texto de que se refere à época de Noé. Embora seja verdade que espíritos frequentemente se refira a seres espirituais, há ocasiões em que pode se referir ao estado espiritual dos humanos. Então, por exemplo, Hebreus 12, 23 menciona os espíritos dos justos aperfeiçoados, referindo-se a almas humanas. Vamos ver se eu consigo abrir para você aqui, Hebreus. Essa aula vai ficar um pouco mais longa que as outras, tá? Essa vai ficar um pouquinho mais longa, mas é porque realmente o texto é complexo, é mais complicado. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então aqui está falando de espíritos humanos, né? Referindo-se a almas humanas. No caso de 1 Pedro 3,19, os espíritos em prisão podem ser entendidos como pessoas que, em seu estado espiritual, estavam presas no pecado, na desobediência durante o tempo de Noé. No entanto, essa interpretação exige que se leia o texto de maneira menos comum, né? Então, por exemplo, Jesus falou que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. E hoje nós vivemos os últimos dias. E assim como no dia de Noé, o que se tem hoje é um aumento do pecado, o aumento da promiscuidade, o aumento de todo o mal. E assim como no passado, ninguém tem dúvida que hoje o ser humano ele está preso nessas coisas, né? Ele vive uma prisão espiritual, seja no seu pecado, seja no seu desejo, seja nas suas vontades, mas ele está preso. Paulo fala assim, por exemplo, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu já cometi. Então é como se Paulo estivesse falando de uma prisão que já meio que pega todo o ser humano, a priori, mas que aquele que aceita Jesus, ele consegue se libertar disso daí. Tá certo? A ideia de prisão como condição espiritual, que é outra dificuldade que vai aparecer. A dificuldade aqui é que prisão geralmente denota um local literalmente confinado ou um estado de retenção, como ocorre, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 7, onde Satanás é solto da sua prisão. A aplicação desse termo a seres humanos vivos em pecado é menos frequente nas Escrituras. Então a explicação para isso aqui é o seguinte, que a prisão ela pode ser interpretada metaforicamente, descrevendo a condição espiritual daqueles que estavam escravizados ao pecado e sob o jugo iminente de Deus. Isso se aplica ao uso figurativo da linguagem em outras partes da Bíblia. Por exemplo, Isaías 66:1, onde a libertação é proclamada aos cativos, né? No entanto, essa interpretação depende de uma leitura menos literal da palavra, o que não é imediatamente óbvio ao texto. Então, por isso que eu falo, nós temos que analisar a Bíblia no seu contexto. E quando você analisa a Bíblia no seu contexto, você vai entender que tem passagens que encaixam uma interpretação literal, tem passagens que não encaixam uma interpretação literal, né? E aqui nessa passagem de Pedro, eu posso entender e eu consigo encaixar aqui uma interpretação metafórica do termo prisão, já que Pedro está falando aqui, ele está trazendo uma pregação, uma carta para a igreja. Então, encaixa totalmente aqui, é plenamente plausível que essa interpretação metafórica da igreja como prisão, ela seja colocada aqui. A relação entre Cristo e Noé no contexto da pregação, que foi outra dificuldade.
Então, como nós falamos lá, se a passagem se refere à pregação de Noé, é difícil entender como isso está diretamente relacionado ao contexto de Cristo. Afinal, o texto parece sugerir uma ação específica de Cristo no Espírito, e não apenas uma conexão simbólica com Noé. Bom, pode-se argumentar que o Espírito de Cristo estava ativo do ministério de Noé, assim como o Espírito Santo está ativo em toda a história da redenção. Essa ideia é reforçada em passagens como 1 Pedro 1,11, onde o Espírito de Cristo é descrito como operando nos profetas. Contudo, a dificuldade aqui é que o texto não menciona explicitamente Noé como pregador em Cristo, ou pregador de Cristo. Isso deve ser inferido, o que pode não ser imediatamente convincente para as pessoas, tá? Então, não, como o texto ele pode ser inferido, não quer dizer que ele não pode ser colocado, né? Quando eu digo que o texto ele tem que ser inferido, não quer dizer que é proibido. Quando eu falo que ele pode ser inferido é porque a situação do texto me dá margem para que eu tenha essa explicação do que está acontecendo aqui, tá bom? E isso vai acontecer inclusive até hoje, né? Quando você fala, quando você age, a Bíblia diz que é o Espírito Santo, por exemplo, que convence o homem do pecado. Mas a pregação é sua. Por quê? O que você infere? Que na sua palavra o Espírito Santo ele penetra no homem e através disso ele consegue operar o convencimento do pecado. Tá certo? Então não é errado eu entender que Cristo atuou em Noé, uma vez que ele era a única pessoa foi escolhida por Deus, o único justo naquele momento, para pregar para aquelas pessoas 120 anos. Por quê? Muitos alegam que 120 anos ali que Deus falou, foi o tempo de vida que os homens teriam, que antes do dilúvio os homens viviam 900 anos em média, mas agora após o dilúvio o homem viveria 120 anos. Mas isso não vai acontecer. Tem uma diminuição drástica da idade das pessoas, mas, por exemplo, Abraão viveu quase 200 anos, tá? Josué, se eu não me engano, viveu 110 anos, né? Noé, me parece que Moisés viveu 120 anos, se eu não estou enganado. Então, o texto vai mostrar pessoas vivendo, às vezes, acima dos 120 que Jesus fala, que Deus fala, melhor dizendo, lá. Você vai ver, Abraão viveu mais de 120 anos, Josué viveu menos, né? Então, não parece que o texto está falando de 120 anos que o homem viveria, mas 120 anos aqui seria o tempo que Deus daria para o homem, para Noé pregar para esse povo, que seria 120 anos, tá bom? E também a falta da clareza sobre pregação. O verbo usado para pregar, ou pregou, querutso, geralmente significa anunciar ou proclamar, mas não implica necessariamente evangelizar. Isso levanta a questão, o que Noé está proclamando? Foi uma mensagem de arrependimento? Foi um aviso? Eu acho isso aqui talvez o questionamento mais fraco, né? Mas ainda assim, a explicação é que a pregação de Noé sobre a capacitação do Espírito de Cristo provavelmente foi um chamado ao arrependimento e um aviso de julgamento iminente, conforme mencionado em Gênesis 6:3, que fala sobre o Espírito de Deus contender com os homens. No entanto, essa interpretação pressupõe uma conexão teológica que não é explicitamente declarada no texto de 1 Pedro, deixando margem para objeções, né? Então, eu acredito que aqui seria o argumento mais fraco que possa ter. Nós ainda temos uma outra interpretação, uma quarta interpretação do que aconteceu. Na quarta interpretação é que esses espíritos em prisão são todos os mortos de uma forma geral. Então essa visão argumenta que Cristo, após a sua morte, desceu ao Hades, ou Sheol, o lugar dos mortos, proclamou algo a todas as almas, sejam justas e ímpias. Essa ideia é frequentemente associada ao conceito de Cristo descer no inferno,
mencionado no credo apostólico. Essa interpretação talvez seja a mais comum que tem hoje, né? Qual que é a dificuldade que nós temos nessa interpretação? No texto do Novo Testamento não fornece uma explicação detalhada do que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo, tornando essa ideia especulativa. Ou seja, para quem defende essa ideia, eles falam que quando Jesus ele morreu, que ele ficou 3 dias morto antes de ele ressuscitar, que ele foi lá no inferno e passando lá no inferno ele tomou a chave da mão de Satanás e pregou para todas aquelas pessoas que estavam no inferno, mortas, e depois ele subiu ao céu, né? Ele desceu lá, ele pregou, aqui, ó, ele proclamou para todas as almas, tanto os ímpios quanto os justos, e depois disso ele sobe para o céu. A outra dificuldade é se Cristo proclamou algo a todos os mortos, qual foi o propósito disso? Isso não é claro, e o texto de 1 Pedro parece focar em um grupo específico, né? O texto não parece estar dizendo algo universal, mas o texto parece proclamar algo específico. E conflito doutrinário, que é inclusive que eu mencionei lá sobre Hebreus, né? Essa visão pode ser interpretada como sugerindo um evento universal de segunda chance, criando dificuldade teológica semelhante à interpretação dos espíritos como os mortos da época de Noé. Essa interpretação vai trazer um conflito doutrinário, tanto quanto essa dos mortos da época de Noé, que tem essa dificuldade que eu mostrei para vocês, mas também, por exemplo, quanto a doutrina da salvação, de que ao morto, ao homem, está destinado a morrer uma só vez. Então não teria mais chance, mas a oportunidade de salvação. Como conclusão, a passagem de 1 Pedro 3, 18 a 20 apresenta desafios significativos para os intérpretes devido à sua linguagem ambígua e à sua ausência de detalhes contextuais suficientes. Cada uma das interpretações discutidas acima traz elementos que se harmonizam com partes do texto, mas nenhuma resolve completamente todas as dificuldades apresentadas. Por isso, essa é uma passagem que continua a gerar debate entre os estudiosos e os teólogos. Esse, literalmente, é aquele texto que eu sempre falo aqui no início, que a gente apresenta várias versões, algumas podem ser plausíveis, mas a gente não pode bater o martelo, literalmente, do que aconteceu aqui. Eu trouxe para vocês aqui a interpretação que eu acho mais coerente, que eu acredito que aconteceu com a interpretação número 3, mas eu não posso bater o martelo, dizer que é isso que aconteceu e que eu tenho certeza disso aí, tá bom? Se você ficou em dúvida, assiste novamente para você tirar suas dúvidas. Se conhece algum amigo que possa ter essa dúvida, compartilhe com ele para que ele também possa estar evoluindo no seu crescimento espiritual. Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.